a cultura hip hop, né? Como é que ela surge, a cultura hip hop? Tem milhares de maneiras de explicar isso, mas na verdade, assim, ela é são os elementos da cultura de rua que depois de um determinado momento alguém olha para aquilo e fala, ó, isso é hip hop. E não alguém de fora, alguém de dentro, né? O hip hop, na verdade, ele é nominado como as formas da cultura de rua pelo Bambata, pelo África Bambata, que é esse cara aqui, né? DJ África Bambata, isso lá na década de 80, mas antes disso, o que você tem? Você tem os chamados pilares fundamentais dessa cultura hip hop, que é o b-boy, que é o dançarino, o DJ, que é o disc jockey, o MC, que é o Master of Ceremonies, ou Mestre de Cerimônias, que é o que depois vai se tornar o rapper, ou fazer rap, e o grafiteiro, que é o tal do graffiti writer, ou seja, o escritor de grafite. Existe cultura hip hop em todas as periferias do mundo. E a cultura hip hop seria a crônica da periferia, a voz dessa periferia, que celebrava ao mesmo tempo a ideia de existir como se autodefinia, se autoafirmava. Daí, por exemplo, um exemplo disso é o Rap Youth falando, se eu tô com o microfone é tudo do meu nome, eu não preciso que ninguém conte a história pra mim, eu conto a minha própria história, eu rimo a minha própria vida. Você grafitar a cidade inteira significa isso, você tem a rua inteira como sua moldura. A arte é na rua, ela tá com toda a relação, ela é dialética, ela tem as suas contradições, e você tá sempre diante do fazer, na ilegalidade, na correria, em todas essas coisas. Isso tudo o que é? Pela primeira vez na história desse país, as pessoas a chamada classe popular, começavam a contar sua própria história sem ter nenhum intermediário. E o hip hop é um desses agentes dessa cultura urbana que faz a contação dessa história, é o narrador dessa história. O DJ é um grande contador de histórias. Ele pega com 2 discos, né, conta histórias. Ele modificou a história, ele mostra o que não tem, joga o passado, o presente e o futuro. E aí o Kubrick falava isso, com 2 tocadiscos e um microfone, e a mágica se faz. A cidade, ela é o encontro da diversidade, ela é o encontro da diferença. E a rua é o lugar mais legítimo. A rua é um mar. A rua é um mar sem fim, é a imensidão. E o hip hop, é por isso que o hip hop é chamado a cultura da rua. É por causa disso. Isso não se modificou. Da Jamaica para os Estados Unidos e dali para o mundo, o rap é um ritmo que se impôs com sua musicalidade forte e com jeito de protesto. Então a gente está aqui agora com o Taíde, um dos rappers mais importantes da cultura hip hop brasileira. Taíde, conta pra gente como você começou essa sua trajetória como MC. Bom, eu comecei dançando break nas ruas da cidade, então na verdade eu comecei como b-boy, como dançarino de rua, e a partir desse momento eu comecei a prestar atenção em muitas coisas que aconteciam ao meu redor, que eu não prestava atenção antes, então comecei a escrever letras sobre esse tipo de coisa. Começou como uma brincadeira, apenas anotações de memórias, mas depois se tornou uma coisa muito profissional. Tão profissional que eu vivo disso até hoje. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. Na verdade, as letras e as inspirações, elas são o resultado, ou digamos assim, o reflexo da vida na comunidade, da vida do bairro. Fala sobre isso um pouco. Bom, eu via, por exemplo, eu comecei falando sobre festinhas de aniversário, a diversão com os amigos e tudo mais. Depois eu comecei então a falar sobre a falta de luz nas ruas, nos bairros, a falta de asfalto, a falta de segurança. E então isso começou a fazer com que eu pudesse ter a noção de que minha música não precisava ser apenas uma música, mas também um veículo de comunicação. Aí sim, a gente começou a fazer valer a pena o nosso estilo musical. Então você poderia afirmar que o rap é um elemento de autorrepresentação mais do que uma inspiração ou uma composição?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. E hoje existem vários outros tipos de rap, outros estilos, que falam de música, de diversão, de muita coisa que na época a gente não falava. E eu acho isso válido porque é a evolução da música. Muita gente quer se divertir, mas muita gente ainda se informa através da música rap brasileira. Então isso não pode deixar de existir. Mas também acho válida a maneira atual de se fazer o rap. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem Respeito é pra quem tem, pra quem tem. Respeito é pra quem tem. E você poderia vislumbrar pra gente para onde caminha o rap nacional, né? Ele começou há 30 anos, né, digamos, essa cultura, e ele agora tá ganhando um outro perfil, se misturando a outras linguagens. Fala um pouquinho sobre isso. Outras linguagens e outros ritmos, o que é importante, né? Porque o rap não é a música em si, né? O rap é a maneira como você declama sua poesia em cima de uma outra música. Então eu posso fazer rap com valsa, com samba, com salsa, com merengue, com tudo o que eu quiser, que eu achar mais adequado. Taíde, agora aquele momento assim mais legal. Todo mundo tá esperando, canta um pouco pra gente, vai. Sério? Claro. Afinal, nós viemos aqui pra conversa só pra cantar. Os dois. Então vai aí. Porque eu canto conversando. Entendeu ou não? Bom, faz o seguinte então, vamos voltar pra 1988, antes da internet, antes do CD. E mostrar um pouquinho como eu me apresentei ao meu público. Pode ser ou não? Por favor. Me atire uma pedra, que eu te atiro uma granada. Se tocar em minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, pense bem no que fará, pois não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde eu vim e não sabe para onde vou, mas para sua informação vou te falar quem eu sou. Meu nome é Taíde e não tenho RG, não tenho SIC, perdi a profissional. Nasci numa favela, de parto natural, numa sexta-feira, 5 que chovia pra valer. Os demônios me protegem e os deuses também. Ogum, Iemanjá e outros santos do além. Eu já te disse o meu nome é Taíde. Meu corpo é fechado e não aceita revide, é isso aí. Hoje em dia, o grafite faz parte da paisagem urbana. Ele se espalha por toda a cidade. Mas quem são os grafiteiros? Como eles trabalham? Você gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse universo? Então a gente está aqui com o Bieto, um grafiteiro de São Paulo, que vai falar um pouquinho pra gente desse universo. Tudo bem? Bieto, você podia falar pra gente quando e por que você começou a grafitar? Eu sempre desenhei muito, sempre tive essa coisa de desenhar. E aí tive uma oficina na escola que me colocou em contato com o universo do grafite. Assim, foi amor à primeira vista, né? E aí comecei a fazer. Ah, legal. E o que te marcou? O que marca o teu trabalho? Você acha que você tem alguma marca registrada ou influências que são visíveis na tua obra? Eu sempre me preocupei com os temas nacionais, assim. A parte do meu maior estudo são com festas folclóricas, Bumba Meu Boi, Maracatu, entre outros artistas, assim. Sempre gostei muito de Tarsila do Amaral. Como é que é escolher um muro para fazer um grafite? Existe uma técnica especial ou é uma inspiração? Você chega, você escolhe um muro e você faz? Ou tem esboços, algum tipo de técnica? Conta pra gente. O fazer o grafite, para mim, é um ritual, né? Procurar um lugar já não é uma coisa tão fácil, né? Você sai procurando um muro, vendo qual que é que dá para contar aquela história que você tem em casa. Quando você faz o estudo ali, um esboço, umas questões que, tá assistindo, tá lendo jornal, preciso me manifestar sobre. Você sai e procura algum muro para isso. Às vezes você acha uma outra ideia, assim, um outro muro, uma outra possibilidade em outro lugar, e aí você se inspira no que tá tendo ali na rua, e tudo isso a gente passa pro desenho, né? Pra mim é assim que funciona. E quais são as dificuldades para grafitar um muro numa cidade como São Paulo? A primeira maior dificuldade é o financeiro, é conseguir juntar a tinta necessária para fazer. O spray é caro, o latex é caro e não ter apoio, né?
O grafite, ele parte do princípio de você não ter autorização, você chegar e fazer e se expressar e tal. Sendo assim, juntar um dinheiro para poder fazer 10 muros na cidade é uma grana, assim, né? Então é a maior dificuldade que eu percebo que existe, assim. E como é a repercussão do grafite brasileiro lá fora? Já existe uma história do grafite brasileiro? O grafite brasileiro, ele é bem aceito, assim, ele tem peculiaridades muito específicas do grafite. O uso de látex, por exemplo, é uma coisa bem nossa, assim. E eu acho que vem dessa necessidade do dinheiro, da falta de dinheiro, e precisar pintar uma área muito grande do muro, no spray fica inviável, e a gente se apropriou do látex, e isso é uma característica bem brasileira, assim. E a diferença entre você fazer um grafite no muro e fazer um quadro, por exemplo, numa tela? O quadro, ele é muito mais pessoal, assim. Você consegue produzir no ateliê, na sua casa, você, sua música, sua comida, o que você gosta de beber, enfim. O grafite, você tá à mercê de qualquer coisa. O vento, a chuva, o sol, o dono da casa, o carro que passa xingando, a polícia que para e quer saber o que está acontecendo, enfim, o grafite, ele tem muito mais coisa interferindo no resultado final, né? Pietro, e as galerias? O que você pensa sobre a entrada do grafite nas galerias, que é um assunto bastante polêmico, quanto à questão, né, se trai ou não, né, a atitude de origem do grafite? Fala pra gente sobre isso. Eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente precisa ocupar todos os espaços para contar nossas histórias, questionar, expressar, eu acho que é isso, eu acho que tudo é válido. Muito obrigada, viu? Foi uma delícia falar um pouco sobre esse universo tão rico, e agora ele vai continuar retocando esse muro e a gente vai apreciar esse trabalho. E aí, Cadu, a galera já mandou alguma coisa pro blog? A galera tá mandando ver. Mandaram vídeo dos grafites e depoimentos pelo celular. Nossa, e olha quanto material pra ser ou não ser. Ó, é o seguinte, a galera escreve falando sobre uma profissão que eles querem pro futuro, e daí é só a gente ir atrás pra ver como é que é. Cara, não precisa explicar. Fui eu que criei o lance.
Oi, Cadu, tudo bem? Eu sou Micaele, eu estudo na 8ª série do professor Fidelino Figueiredo, é uma escola estadual. Eu quero seguir uma profissão que eu quero saber mais sobre ela, o jornalismo. É uma profissão que eu acho que deve ser bem corrida, até meio maluca, porque eu vejo que o jornalista corre pra caramba, vai atrás disso, vai atrás daquilo, e é isso que eu quero seguir, porque eu acho que é uma profissão bem a minha cara. E é isso aí, Cadu, um beijo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Micaele? Tudo bem. É você que quer ser jornalista? É sim, quero ser jornalista. É? E eu quero te fazer umas perguntas, pode ser? Ok, vamos lá, vamos fazer as perguntas então. Como é a vida no jornal? Primeiro eu queria explicar para você que jornalista trabalha em jornal, trabalha em revista, trabalha em rádio, trabalha em blog, ou trabalha numa redação de televisão como essa que você está vendo aqui, né? Então é uma vida bastante agitada, tem bastante agitação, mas é uma coisa muito legal porque você procura saber as notícias, apura as notícias, se elas forem verdadeiras a gente publica. Jornalista também lida com muitas críticas. Eu queria saber, assim, como é que você lida com elas? Não dá pra gente fazer jornalismo sem a gente ouvir crítica. Então, se você quer ser jornalista, tem que aprender a ouvir crítica. Eu imagino que você deve ter feito várias entrevistas polêmicas. Quando a gente é jornalista, a gente vai entrevistar alguém, a gente procura fazer as perguntas mais polêmicas para a pessoa. Né? Porque você sabe que sendo mais polêmica, vai chamar mais a atenção do público. Agora, para isso, você tem que se preparar antes, você tem que estudar antes. Não adianta você ir lá sem saber nada. E como se trabalha aqui dentro da redação? Como é que é? Jornalismo ninguém faz sozinho. Isso aqui é uma equipe. Então você percebe que isso aqui é o seguinte, todo mundo está trabalhando junto para poder colocar as notícias no ar. Você não quer aproveitar e conhecer o estúdio? Quero sim. Então vamos lá no estúdio. Micaele, esse aqui, como você está vendo, é o estúdio da TV Cultura. Esse equipamento é o chamado teleprompter. Tá? Então aparece tudo escrito aqui. E os apresentadores olham aqui, leem aqui e ao mesmo tempo ele olha para o telespectador. Você gostou? Você acha que vai dar para ser jornalista ou não? Dá sim. Dá? Eu gostei muito e obrigado, viu? Agora eu já sei o que eu quero, é ser jornalista mesmo. E agora é só me preparar para que um dia, quem sabe, eu estar sentada aqui apresentando um jornal para todo mundo ver e se informar do dia a dia. E é isso aí. Obrigado.